Olá, meninas e meninos, como vocês estão? Seja bem-vindo ao Linguística Descomplicada. O objetivo deste canal é trazer algumas considerações teóricas sobre a linguística de uma maneira menos complicada para que você, estudante, possa captar de forma mais contundente aspectos teóricos a respeito da linguística. Eu sou o Silvio. Eu sou doutor em Linguística Aplicada, sou mestre em Linguística, sou professor na graduação no curso de Letras e na pós-graduação no mestrado em Educação na Universidade Federal de Goiás. Nós continuamos falando neste vídeo a respeito de linguagem humana e comunicação animal. No vídeo anterior eu introduzi o assunto, deixei um link na descrição para que você visse um vídeo sobre a dança das abelhas. Você viu? Você podia fazer o favor de dizer para mim aí nos comentários se você viu o vídeo da dança das abelhas, o que você achou, se você já tinha visto, se você já conhecia, se você já sabia de alguma coisa relacionada aos tópicos daquele vídeo. É importante para que eu saiba, porque caso você tenha visto, vai ficar mais fácil para dar andamento neste assunto que eu vou continuar neste vídeo com você. Eu peço para que você se inscreva no canal se não for inscrito e acione as notificações para que você seja avisado todas as vezes que eu colocar um vídeo novo. Eu tenho tentado colocar pelo menos um vídeo por dia para ir facilitando para você. Neste momento, talvez você não esteja vinculado à sua instituição por conta da quarentena em que nos encontramos, e eu acredito que assistir aos vídeos pode ser uma forma de você não se desconectar por completo dos estudos do seu curso, ou mesmo que você possa ir ampliando o seu elenco de conhecimento, caso você não seja estudante de letras, a respeito da linguagem. Então, eu vou fazer algumas colocações, alguns apontamentos e vou comentando com você a respeito dessa situação entre a relação, a diferença entre a linguagem humana e a comunicação animal. Então, se alguém perguntar para você, existe linguagem animal? Você já vai dizer que não existe linguagem animal, pelo menos não para a linguística. Pode ser que outras ciências considerem que o sistema de comunicação existente entre os animais possa ser categorizado como linguagem, mas que fique claro, para a linguística não é. Então, se alguém te perguntar, existe linguagem animal? Você pode dizer, para a linguística não existe. E existem alguns apontamentos, né, que dão conta da justificativa do porquê não ser considerado uma linguagem. Então, o que a linguística mais utiliza para poder explicar que não existe linguagem animal é justamente o sistema de comunicação utilizado pelas abelhas. Isso por quê? Porque elas vivem em comunidade, como nós, elas constituem um grupo social, como nós, e com mensagens muito bem definidas, mensagens muito bem delimitadas, mensagens que são muito eficientes para a relação social que existe entre os integrantes da colmeia. Então, existem algumas questões que eu vou apontar para você agora em relação a essa questão de que as abelhas têm um sistema de comunicação complexo e muito bem elaborado, mas que para a linguística não se constitui numa linguagem. Então, primeiro, a abelha não constrói uma mensagem a partir de outra mensagem. Provavelmente você já estudou sobre intertexto nas aulas de literatura, talvez, e você deve se lembrar que a intertextualidade está associada a esse aspecto de que uma mensagem pode dar origem a uma outra mensagem. Então, você tem um texto dentro de outro texto, o que constituiria, então, o intertexto e a intertextualidade. E isso não vai acontecer não só com as abelhas, mas com nenhum animal, com nenhum inseto, com nenhum outro ser vivo, a não ser nós. Então, eu tenho uma mensagem e a partir dessa eu posso construir outras. Lembra que eu falei com você, apresentei para você uma estrutura de uma oração, apresentei para você os elementos morfológicos que constituíam aquela estrutura e depois apresentei duas orações que poderiam ser construídas a partir daquela estrutura, de modo que a estrutura era a mesma, mas os constituintes da oração, não as classes de palavras, tá? As classes de palavras eram sempre as mesmas, mas as palavras em si, elas mudavam, elas eram diferentes.
E isso é um tipo de ilustração para você perceber que de uma mensagem eu posso construir outra. Mas não só do ponto de vista estrutural, também do ponto de vista semântico. Eu posso dizer uma mesma coisa de diferentes formas. Eu posso atenuar a significação, ou aprofundar, ou agravar a significação da palavra. Então, por exemplo, feliz, contente, alegre, satisfeito, realizado. Cada uma dessas palavras vai trazer uma significação diferente que vai variar dependendo do contexto. Então, perceba que eu posso dizer a mesma coisa de diferentes formas a depender do contexto, e do ponto de vista estrutural eu posso ter uma mesma estrutura que pode dar origem a diferentes orações, tanto do ponto de vista das palavras em si, das escolhas das palavras, quanto do ponto de vista da significação ou do significado, dependendo do contexto. Outra coisa, o conteúdo da mensagem da abelha é único e o conteúdo da linguagem humana é ilimitado. Então, quando a abelha faz uma dança para indicar a direção para onde as operárias deverão ir para buscar o néctar, o único significado possível de atribuir a esta mensagem é este. Aquela dança só significa isto. E a outra dança associada à distância entre a colmeia e o lugar para onde as outras abelhas devem ir para buscar o néctar, essa outra dança só vai dar significado a uma mensagem, não haverá outra. Não existe possibilidade daquela mensagem significar outra coisa. E no nosso caso, a mesma mensagem, a mesma frase, o mesmo enunciado, pode significar diferentes coisas, pode trazer diferentes significações. Vou dar um exemplo para você. Pense no enunciado, a porta está aberta. Eu vou dizer para você 3 situações em que são as mesmas palavras, a estrutura é a mesma, mas a significação varia por conta do contexto. Vamos supor que está um dia muito frio e nós estamos numa sala e está todo mundo achando, reclamando que o ambiente está muito frio, está muito gelado, e aí de repente alguém fala assim, a porta está aberta. Agora imagine uma outra situação, em que, numa sala de aula, existem alunos que estão muito indisciplinados, mas tem um em especial que é o mais indisciplinado e que é o que mais tira o professor do sério. E aí o professor olha para ele e diz, a porta está aberta. Numa outra situação, imagina uma empresa que tem um funcionário que é muito eficiente, que é muito querido pelo seu chefe, e ele vai se casar e precisa de um emprego que dê a ele uma renda melhor para ele poder, a partir de então, começar a vida de casado. E ele vai falar pro chefe dele que ele conseguiu um outro emprego e que por isso ele vai sair da empresa. E o chefe dele diz para ele, a porta está aberta. Então perceba que é a mesma construção, a porta está aberta, mas no primeiro caso significa que a porta está aberta, por isso está mais frio. No segundo caso, a porta está aberta, então aluno indisciplinado pode sair. E no terceiro, se acontecer algum imprevisto lá no seu novo emprego, você pode voltar que eu te recontratarei. Então olha como a mesma estrutura, as mesmas palavras variam de significação. No caso da dança das abelhas, é sempre a mesma coisa. Então, o conteúdo da mensagem da abelha é único e o conteúdo da linguagem humana é ilimitado. Eu posso dizer de várias formas a mesma coisa, e existe também a variação em relação às palavras, como eu falei para você há pouco, alegre, contente, feliz, satisfeito, realizado, não são a mesma coisa, não expressam a mesma emoção, não trazem a mesma significação. Outra diferença, a mensagem das abelhas não se deixa analisar, decompor em elementos menores. Eu não sei o que exatamente você já estudou sobre a estrutura da língua, mas basicamente a língua é formada de uma estrutura com as seguintes partes. Uma parte fonético-fonológica, ligada ao som, uma parte morfológica, ligada à forma das palavras, uma parte sintática, ligada à conexão entre as partes, uma parte semântica, ligada ao significado e à significação que é dada a uma determinada estrutura. No caso da linguagem humana, eu pego aquele exemplo que eu acabei de dar, a porta está aberta, e eu posso decompor e analisar aquela expressão dentro de todos esses aspectos. Eu posso fazer uma análise do ponto de vista fonético-fonológico, do ponto de vista morfológico, do ponto de vista sintático e do ponto de vista semântico.
porque a linguagem permite a análise, a decomposição e a análise das partes constituintes, tendo como critérios estes aspectos. No caso da linguagem das abelhas, não, é impossível. A gente não faz isso com a dança das abelhas, a gente não faz isso com o latido do cachorro, a gente não faz isso com o uivado do lobo selvagem. É impossível. Então perceba, por que a linguística considera que os animais não têm linguagem? Porque o que eles fazem não permite vários tipos de trabalho do linguista. Inclusive esse que eu acabei de dizer, da decomposição e da análise das partes constituintes. Análise do ponto de vista fonético-fonológico, morfológico, sintático e semântico. Então é impossível fazer isso com qualquer comportamento linguístico, entre aspas, de qualquer animal. Ao passo que isso é totalmente possível de fazer com o que nós utilizamos nas nossas relações interacionais. Agora, então, se for para a gente sintetizar, por que a dança das abelhas é um sistema de comunicação, mas não pode ser considerado linguagem, e o que nós humanos utilizamos é linguagem, eu posso fazer para você aqui agora uma síntese. Antes eu quero abrir só um parêntese. Se você voltar nos vídeos anteriores, tem vídeos anteriores em que eu falei, eu dei uma pincelada a respeito da diferença no constituinte da linguagem, a diferença entre comunicação e interação. Se não me falha a memória, é um vídeo cujo título é O que é linguagem? Se você quiser voltar lá para ver, lá, quando eu falo a diferença entre comunicação e interação, eu disse assim, basicamente, a diferença, se fosse para apresentar de um modo bem resumido, na comunicação eu tenho uma resposta esperada, eu sei o que vai acontecer, e a resposta é sempre aquela. Na interação, eu não tenho a probabilidade de prever qual vai ser a resposta, porque pode ser que a resposta não só não seja o que eu esperava, como pode ser que a resposta não exista, o que seria o silêncio. Eu comentei isso com você lá, que o silêncio é sim uma resposta, o silêncio tem sim uma significação, mas foge muitas das vezes do que as pessoas em geral esperam que seria uma resposta, né? No caso da dança das abelhas, a resposta sempre será não só a mesma, como sempre é esperada. Então, quando a abelha executa a dança da distância, todas as outras abelhas que estão recebendo aquela mensagem, elas vão fazer a viagem para poder chegar àquela direção que já foi ou que será demonstrada numa outra dança. Jamais uma abelha vai se negar a ir, jamais uma abelha vai justificar cansaço, jamais haverá uma mobilização de abelhas, de um sindicato das abelhas, por exemplo, argumentando que elas estão sendo exploradas porque a distância é muito longa e elas vão gastar muita energia. Isso nunca vai acontecer. O que acontece conosco? Eu posso dizer para uma pessoa bom dia e ela responder para mim grosseiramente, dizendo o que tem de bom, por exemplo. Então, percebam que é diferente. Então, o que as abelhas fazem é a comunicação, o que nós fazemos é a linguagem. Nas abelhas e nos demais animais, a resposta é esperada e é sempre a mesma. No nosso caso, eu não só não sei exatamente o que vai acontecer, como podem acontecer diferentes respostas para um mesmo comando, entre aspas, digamos assim. Então, se for para sintetizar a questão da linguagem humana e da comunicação animal, no caso das abelhas, seria assim: a comunicação das abelhas não é uma linguagem, é um código de sinais. Ou seja, é comunicação, não é linguagem. Como se pode observar pelas suas características. E aí tem aqui algumas características que eu vou dizer para você. Quais são essas características? Primeiro, o conteúdo da mensagem é fixo. É sempre a mesma coisa. Lembra que lá no exemplo que eu dei há pouco, a porta está aberta, o conteúdo não é fixo. É a mesma estrutura e são as mesmas palavras. Mas em cada um dos 3 casos que eu disse para você, que eu ilustrei para você, o conteúdo varia. No caso dos animais é sempre fixo. Outra coisa, a mensagem é invariável. Ela não só do ponto de vista do conteúdo, mas ela nunca vai sofrer qualquer tipo de variação. Então, nunca vai ter variação, por exemplo, na ênfase. Nunca vai ser dita com mais ênfase ou com menos ênfase, com mais palavras ou com menos palavras, ou de uma forma mais grosseira, ou de uma forma mais amigável. Isso nunca vai acontecer. Acontece conosco. Eu posso dizer uma coisa usando mais palavras ou menos palavras, de uma forma mais grosseira, de uma forma mais amigável. Outro exemplo, outra característica.
relação a uma só situação, que é o que eu falei para você. A dança que diz a direção só diz respeito a esta situação. Não existe mal entendido. No nosso caso, existem os mal entendidos. Eu digo uma coisa na expectativa de que meu interlocutor vai entender e ele entende outra, completamente diferente. Porque pode ser que não diga respeito a apenas uma situação. Outra coisa, transmissão unilateral. Essa é uma característica muito forte nos sistemas de comunicação. Porque você tem um emissor que passa uma mensagem para um receptor e não existe um retorno. O que seria esse retorno? Aí você pode dizer assim, mas tem um retorno, as abelhas vão atrás, vão em direção ao néctar. Não, isso não é um retorno, isso é uma resposta, a resposta esperada. O retorno seria o que o filósofo da linguagem Bakhtin chama de réplica ativa, que é, dentro dessa perspectiva do Bakhtin, e da perspectiva da nova retórica, a linguagem é argumentativa por excelência. Então, quando eu abro a boca e me dirijo a alguém, automaticamente eu dou a ela o direito de me replicar, de discordar de mim, de argumentar. No caso dos animais, isso não acontece. Eu acabei de falar para você que nunca as abelhas vão se mobilizar para montar o sindicato, porque elas acham que estão sendo exploradas pela rainha, por exemplo. E, por fim, o enunciado entre aspas, da mensagem das abelhas é indecomponível, que é aquilo que eu falei para você. Você não pode fazer uma análise fonético-fonológica, nem uma análise morfológica, nem uma análise sintática, nem uma análise semântica, simplesmente porque não existe uma mensagem que permite esse tipo de decomposição e de análise. Então perceba que a dança das abelhas já diz para nós alguns elementos, alguns aspectos associados justamente ao fato de que o que elas fazem é comunicação. Não pode ser considerado como uma linguagem. Eu vou deixar na descrição do vídeo mais um vídeo para você acessar e assistir, que é sobre de que maneira alguns animais conversam entre si. Quais são os recursos, quais são as estratégias que alguns animais utilizam para poder estabelecer comunicação uns com os outros. Não deixe de ver, porque é complementar a este, vai facilitar para você entender a questão entre a linguagem humana e a comunicação animal, ok? Eu espero que você tenha gostado. Caso você tenha gostado, por favor, compartilhe. Se você ainda não curtiu, por favor, curta, comente. E não se esqueça de acionar as notificações para que você possa receber o indicativo de quando houver um novo vídeo, tá? Essa primeira parte já está terminando. Talvez no próximo vídeo eu já consiga terminar e na sequência eu já vou entrar no Saussure, que é o primeiro teórico dentre os dois que eu vou falar com você a respeito, ok? Muito bem, muito obrigado. Eu espero você no próximo vídeo. Até mais!